Tomás Soares da Silva, mais conhecido como Zizinho, foi um treinador e ex-futebolista brasileiro. Jogou como atacante para a seleção brasileira. É considerado o sucessor de Leônidas da Silva, com quem jogou no Flamengo no início da década de 40, e antecessor de Pelé, contra quem jogou no final dos anos 50, no posto de maior estrela do futebol brasileiro. Zizinho foi eleito o melhor jogador da Copa de 50 e é o ídolo de Pelé. Em 99 foi eleito o quarto maior jogador brasileiro de todos os tempos pela IFFHS. Zizinho era o meia armador típico. Tinha como marca registrada o drible em zigue-zague, aquele em que o atacante serpenteia por entre os backs inimigos, ora pela esquerda, ora pela direita, tocando a bola, gingando o corpo, sempre vertical, rumo ao gol. E a paradinha na cobrança de pênalti, movimento que inspirou Pelé. Segundo Didi, quando vim para o Rio, Zizinho era o jogador mais famoso do Brasil. Havia se consagrado como o maestro do primeiro tricampeonato do Flamengo e tudo o que fazia, dentro e fora de campo, logo virava notícia. Com o tempo criaram uma rivalidade entre nós, afinal jogávamos na mesma posição na seleção brasileira. Quanto aos nossos estilos, costumo dizer que o Ziza levava o recado a domicílio, isto é, gostava de entregar a bola na boa, no pé do atacante. Já eu preferia mandar pelo correio, fazia o lançamento longo, de 40 metros. Além do mais, sempre gostei mais de pensar o jogo, enquanto ele gostava de correr o campo todo, como um guerreiro. Para Gerson, apesar de ser um meia clássico, o estilo de Zizinho se diferencia dele e de Didi. Zizinho ia para cima do adversário, driblá-lo, abria caminho na raça, embora com categoria. Pelé afirma ter Zizinho como ídolo e modelo de jogador. Quando comecei a minha carreira no Santos, o Zizinho estava encerrando a dele no São Paulo. E encerrando em grande estilo. Ele foi campeão e considerado o melhor jogador do Campeonato Paulista de 57. Zizinho era um jogador completo. Atuava na meia, no ataque, marcava bem, era um ótimo cabeceador, driblava como poucos, sabia armar. Além de tudo, não tinha medo de cara feia. Jogava duro quando preciso. Zizinho nasceu em Neves, subúrbio de São Gonçalo. Começou a jogar em pequenos times amadores da região de Niterói. Sonhava em jogar no seu time do coração, o América, mas não foi aprovado. Foi indicado para o São Cristóvão, mas desistiu. Fez um teste no Flamengo e foi contratado pelo técnico Flávio Costa. Começou nas divisões de base do Bayron, de Niterói, e foi revelado e jogou entre 39 a 50 no Flamengo. Com ele, o time ganhou o seu primeiro tricampeonato estadual em 42, 43 e 44, além do campeonato carioca de 39. Zizinho saiu do Flamengo com 318 jogos e 146 gols, sendo considerado o maior ídolo do clube até a aparição de Zico. Em 1950, Zizinho recebeu propostas do Palmeiras, Corinthians e Bangu. O assédio causou polêmica. O jornal A Noite registrou: os dirigentes do Bangu estão sendo protagonistas de odiosos fatos que passarão à história do futebol. Repetindo atitudes anteriores, prometeram mundos e fundos a Zizinho para que ele abandonasse o Flamengo, criando um clima desfavorável entre o jogador e o clube. Em março de 50, Zizinho reclamou de não ser valorizado publicamente. O Vasco, para ficar com Ademir, não mediu esforços, pois reconheceu o quanto vale Ademir para sua equipe. Assim o jogador foi negociado por 800 mil cruzeiros. O câmbio da época era de aproximadamente 20 cruzeiros para $1, portanto valendo aproximadamente 40 mil dólares. Zizinho defendeu o Bangu de 50 a 57 e voltou a atuar no clube como jogador e técnico ao mesmo tempo. Em 61, deixou o Bangu como o maior jogador da história do clube, sendo o quinto maior artilheiro da história, com 122 gols, e o maior artilheiro em uma só partida com 5 gols. Em 57, Zizinho sai do Bangu para fazer 67 jogos e 27 gols pelo São Paulo, e conquista o título do Campeonato Paulista, liderando o time de forma brilhante e se tornando um ídolo tricolor. Também chegou ao vice-campeonato em 58. Zizinho ainda atuou pelo Audax Italiano, do Chile. Uberaba de Minas Gerais, combinado Bangu Vasco com a camisa do Bangu e do Vasco, e combinado Bangu São Paulo com a camisa do Bangu e do São Paulo. Zizinho ainda contribuiu para o surgimento de outro craque, Gerson. Zizinho era amigo do pai de Gerson, e quando ele iniciou a carreira de jogador, sempre ouvia atentamente os conselhos do mestre Ziza, apelido carinhoso de Zizinho, no tocante à marcação, visão de jogo, distribuição de passes, e partindo em velocidade com a bola dominada.
Em agradecimento, o Canhotinha de Ouro, sempre que entrevistado, cita carinhosamente Zizinho como seu mentor e incentivador na carreira de jogador. Após encerrar a carreira, Zizinho tornou-se fiscal de rendas do estado do Rio de Janeiro, função que exerceu até a aposentadoria. Na Copa de 50, Zizinho foi eleito o melhor jogador da competição, mesmo com o vice-campeonato do Brasil. Zizinho não atuou nas duas primeiras partidas por estar lesionado. Mas depois que entrou na equipe, maravilhou os espectadores com suas atuações. Digno de registro foi a partida de Zizinho contra a Espanha, no qual o jogador recebeu elogios efusivos da imprensa internacional, chamado de gênio e comparado a Da Vinci. No Maracanaço foi considerado o melhor jogador do Brasil na partida. A crônica do jogo descreveu marcação cerrada exercendo severa vigilância principalmente sobre Zizinho, Jair da Rosa Pinto e Ademir de Menezes, com o que anularam o potencial ofensivo do Screte Nacional. Jair acovardado e Ademir sem a mobilidade habitual foram envolvidos pela defesa contrária, salvando-se apenas Zizinho, que conseguia fugir à marcação de Gambetta, transformado em center-half, enquanto Obdulio Varela se incumbira de Jair. A ausência de Zizinho da Copa de 54 foi polêmica, pois ainda era considerado o maior jogador do Brasil. Com a derrota da seleção brasileira, Zizinho voltou a ser chamado em 55 para a disputa da Taça Bernardo O'Higgins e da Taça Oswaldo Cruz. Seria ainda titular do Brasil no Campeonato Sul-Americano de Futebol de 57 aos 35 anos. Mas a derrota da seleção brasileira convenceu Vicente Feola de que a equipe precisava de jogadores mais jovens para a disputa da Copa de 58. Zizinho morreu em 8 de fevereiro de 2002 vítima de problemas do coração. E para finalizar esse breve resumo sobre um dos maiores jogadores da história do Brasil, seguem algumas de suas conquistas individuais. Equipe do torneio da Copa do Mundo, 50. 47º melhor jogador do século XX pela IFFHS. 10º melhor jogador sul-americano do século XX pela IFFHS. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.